Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta terça-feira, dia 8 de julho. Ibovespa apresentou aqui em um pregão reduzido uma queda de 0,31%, fazendo aqui um movimento corretivo dessa subida no G60, mas ainda apresentando um cenário mais de indefinição nesse momento, pelo menos no curto prazo, apesar do apoio ali do gráfico semanal, de um prazo um pouco maior, ainda apontando para cima, mas enquanto não tiver aí um rompimento aqui para cima desse topo descendente também aqui dessa máxima, aumentando a chance de subida, segue ainda aqui no gráfico 60 minutos apresentando a perspectiva um pouco mais para baixo, principalmente na perda de 53,376. PETR4, Petro ficou num pregão ali mais de lado, com alta de 0,29%. Ainda assim, Petro também traz uma perspectiva um pouco melhor de se trabalhar na ponta compradora, principalmente aí pensando mais um pouco em day trade, acima dessa faixa de preço aqui, em torno de R$ 17,50. Então, um candle de força no início de um pregão aqui, assim, fechando acima desse patamar, traz uma chance mais favorável para trabalharmos aí na ponta compradora através de um gráfico de 10 ou mesmo 15 minutos, usando aí fundos ascendentes, por exemplo, para possíveis entradas. A Vale 5, que está em tendência de alta de curto prazo, vem num processo de correção. Ideal que essa correção até se estendesse um pouco mais para baixo ou no tempo, o preço viesse ou daqui, ou ficasse aqui pelo menos mais 1 a 2 pregões aqui de lado, seria mais interessante para uma operação de swing trade. Não significa dizer que descartaria uma chance de uma compra aqui na ação. Se ela abrir bem aqui, já fechar uma primeira hora de pregão acima aqui dos R$ 27,86, daria para se trabalhar com um stop um pouco mais curto via G60, tentando pegar um movimento ainda de subida no ativo que pode trazer o papel para um próximo patamar de resistência ali localizado em torno de R$ 28,30. Alguns outros ativos que dá para se acompanhar aí nos próximos pregões em busca de possíveis oportunidades de compra. CETIP3, apesar do movimento bem prolongado de alta no gráfico semanal, que abre espaço para uma correção maior no tempo ou no preço, um fator que pode ainda apresentar uma compra de swing trade no ativo é a questão da ação ter ficado bastante tempo de forma lateral, e depois de muito tempo de forma lateral apresentou um movimento com bastante força compradora, vindo para a superação da máxima do topo histórico, que era 31,49, já chegou a atingir 31,85. Então, entrando aqui uma certa pressão vendedora nesse ponto, que está fazendo o preço fazer esse movimento mais lateral. Então, depois de um movimento forte para cima, já era para o ativo ter gerado uma pressão vendedora um pouco maior que para baixo. Então, continua ainda bem a pressão compradora, mantendo o ativo mais próximo do topo, e como está saindo de uma zona de congestão que já vem de bastante tempo, esse movimento aqui pode se prolongar para cima e o ativo pode ficar mais esticado para cima depois do rompimento do seu topo histórico. Então, por esses motivos, eu ficaria um pouco mais atento aí nos próximos pregões em busca de possível oportunidade de uma compra aí nesse papel, pensando mais em swing trade. Olhando para outro papel, algo parecido, não necessariamente falando em termos de rompimento topo histórico, mas a gente pode observar pelo gráfico semanal que a ação conseguiu obter força. A VLID 3 conseguiu superar essa região aqui de topo anterior, trazendo um cenário um pouco mais positivo, mas já vem de um movimento prolongado também no gráfico semanal, vem apresentando aqui uma correção já de 3 semanas aproximadamente, correção que a gente pode ver aqui com uma certa indefinição da tendência no gráfico diário, no curto prazo, mas ainda assim é um papel para ficar atento, porque vem de um movimento aqui de baixa, que não tem tanta força para queda. Então, se apresentar força compradora aqui para cima, superando aí máximas anteriores, principalmente aqui superação de 38 e 35, pode-se trabalhar aí também na ponta compradora em cima de VLID 3 com stop mais curto. MRFG3, Marfrig fechou o pregão em alta de 1,2%, então é outro papel que eu já tinha comentado aí na videoanálise anterior, mas outra ação que pode trazer chance aí de entrada nos próximos pregões, principalmente aqui ela conseguindo vir para cima dessa faixa de preço aqui de 5,92 a 5,94.
Agora, olhando ativos que vão perdendo uma perspectiva de subida, Gol 4 já vem aqui numa tendência de baixa e agora perdendo uma zona de suporte. Então fica um ativo com um cenário mais favorável para se trabalhar na ponta vendedora, perdeu um suporte importante e com um movimento já forte aqui no G60. Alguma recuada desse movimento, ou até mesmo pelo gráfico diário, algum recuo, pode se apresentar uma situação de venda e de swing trade nessa ação. É importante ressaltar que as próximas faixas de preço que tende a apresentar alguma pressão compradora, ou seja, zonas de suporte, ficam localizadas em torno de 11,40, um primeiro ponto, e o próximo ponto já seria mais para a região de R$ 11,15 a R$ 11,00. Mills 3 também deteriorou sua perspectiva de alta depois de ter montado esse pivô de alto, forte movimento de queda. Isso abre-se a chance desse ativo, depois de um movimento corretivo, dar continuidade a esse viés de baixa. A ação no gráfico semanal vem também apresentando a formação de um pivô de baixa, então vai com suas tendências nesse momento alinhado para baixo, o que é mais interessante se planejar operações de venda nesse papel, operações de venda de swing trade, mas após alguma correção desse movimento forte aqui de baixa do gráfico diário. A LSC3 também apresenta aqui o início de um pivô de baixa no gráfico semanal. Além disso, no gráfico diário, depois de ter atingido uma zona de suporte, já vem perdendo essa zona de suporte aqui, que região de 17,54 até a região de 17,39 é uma zona de suporte que ela vem perdendo e alinhando sua tendência do gráfico diário com a tendência do gráfico semanal, que é algo mais positivo, que traz um cenário mais interessante para se buscar planejar operações na ponta vendedora, né, também em cima desse papel. Próximo nível de suporte para esse ativo eu vejo mais ali por volta, falando principalmente do gráfico semanal, mais por volta dos R$ 16,75. Seria nessa faixa de preço. Aqui no gráfico diário a gente poderia falar aqui de uma região que serviu ali como um ponto de resistência e depois suporte em torno de R$ 17,12. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.